Diga, eu creio. Declare, eu creio. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler Juízes, capítulo 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, os filhos de Israel consultaram o Senhor e lhe disseram: quem subirá primeiro por nós contra os cananeus, para lutar contra eles na guerra? E o Senhor respondeu: Judá subirá. Eis que eu entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: sobe comigo a minha porção e lutemos contra os cananeus. E também eu irei contigo a tua porção. Assim Simeão foi com ele, e Judá foi à batalha, e o Senhor entregou os cananeus, os perizeus em suas mãos, e destruíram deles a 10.000 homens em Bezeque. E encontraram Bezeque, governante de Bezeque, e lutaram contra ele, e destruíram os cananeus e os perizeus. Contudo, o governante de Bezeque escapou, mas o perseguiram e o capturaram. E lhe amputaram os dedos polegares, suas mãos e seus pés. Vamos ler mais. Então o governante de Bezeque disse: 70 reis com dedos e polegares de suas mãos e pés foram amputados. E agora recolhem o pão debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Depois o levaram a Jerusalém e ali morreu. E os descendentes de Judá lutaram contra Jerusalém, conquistaram e a feriram a fio de espada, e as suas aldeias atearam fogo. Depois os descendentes de Judá desceram para lutar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa, no sul do vale. Depois Judá se dirigiu aos cananeus que habitavam em Hebrom, e mataram Sesai, Aimã e Talmai. Amém? Vamos ficar aqui. Esse é um mês importante, você pode sentar. Cada mês do ano, ele revela uma tribo, das 12 tribos dos filhos de Jacó, de Isaac a Abraão, que trazem a promessa do Senhor. 12 meses, 12 tribos. E este mês, que é o mês de Ave, é o mês da tribo de Simeão. Quando Simeão nasceu, sendo o segundo filho de Jacó, sua mãe lhe deu um nome, Shimon, que significa shimar, ouvir. Deus ouviu. Ouviu, shimar. Então esse é o mês de ouvir a voz de Deus. Ouvir atentamente, escutar, dar atenção, obedecer, confiar. Que desafio! Que desafio hoje para muitos, onde tantas vozes lá fora agora estão a falar. Que desafio para muitos que ouviram outras vozes hoje, logo hoje, que Deus vai marcar a história. Logo hoje, que Deus fará algo espantoso. Ouvir a voz de Deus, quando eu ouço, esse escutar, esse ouvir, é mais do que algo comum. Eu estava entrando aqui, eles estavam adorando, e conversava com o Renan, e ele dizendo: que fantástico som, não é? Se ouve em toda a igreja na mesma tonalidade. Quem tem ouvidos apurados para a música, para o som,
ficou hoje extasiado. Amém? Você chegou aqui e ouviu diferente, não é? Um ouvido afinado. Um ouvido afinado escuta bem. Um ouvido afinado rejeita ruído. Um ouvido afinado quer escutar o que traz harmonia, o que traz paz. Então, esse é o mês do ouvir, de Shema, mas de ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, não é apenas um escutar algo que tem um bom tom, mas para ouvir a voz de Deus, verdadeiramente é necessário obedecer a essa voz. Muitas pessoas ouvem, mas não obedecem. Muitas pessoas ouvem, mas não acreditam. Muitas pessoas escutaram promessas do Senhor, mas as vozes das circunstâncias se tornaram mais altas. O ruído circunstancial abafou a voz da promessa. Hoje, Deus há de curar os nossos ouvidos. Hoje, Deus vai te ungir para derrubar alguns gigantes. Uma geração se levantará e uma geração vencerá em o nome do leão da tribo de Judá. Em hebraico, Shimon é ouvir, escutar atentamente. Creio que estamos nesse período de escutar. O grande problema é que essa é a maior guerra. Porque são muitas vozes, é muito ruído, muita coisa fala hoje em dia, muita coisa está falando. Essa semana eu conversei com algumas pessoas e todas elas com as quais eu conversei me perguntaram: será que Deus vai cumprir o que me prometeu? Não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Há muitas dúvidas e medo no meu coração. Deus parou de falar comigo? Será que esta promessa realmente vai se cumprir? Será que eu não me enganei? Será que eu não estou ouvi algo errado no passado? Eu estou com dúvidas. Quando vem a ordem para ouvir a voz de Deus, é porque há muitos inimigos que precisamos vencer. E um deles é a incredulidade. A voz da incredulidade. A voz estranha. As vozes da distração. As vozes do medo. Tudo fala hoje. Tudo fala. E tudo quer gritar mais alto para impedir você de continuar ouvindo a voz de Deus. A voz do Senhor continua a mesma, diga, não mudou. Fala comigo, a promessa não mudou. Fala, eu continuo seguindo o que Deus me prometeu. Mas se continuamos, por que estamos nessa guerra tão grande? Precisamos hoje compreender o que está acontecendo conosco. Estamos no ano da ampliação do território, sim ou não? Quando receber uma palavra de expansão, vamos expandir, vamos expandir. E quando o diabo ouve, ele vai expandir, ela vai expandir, haverá expansão. Eles começaram a crescer, então vêm os ataques. As vozes começam a gritar. Você não vai conseguir. Isso não é verdade. Deus te abandonou. Esse projeto é errado. Você não vai chegar ao final. Está vindo uma crise aí. As circunstâncias são contrárias. São vozes. Hoje você vai calar estas vozes. Hoje você vai decidir ouvir a voz de Deus. A incredulidade
nunca permanece apenas como uma emoção. É um espírito tenebroso que paralisa, distorce a percepção e mutila a coragem e faz com que as pessoas vejam os gigantes, e as vozes muitas vezes são vozes de gigantes maiores e as vozes mais altas que a do nosso Deus, ou que o nosso Deus. Uma geração, a primeira geração que saiu do Egito, aconteceu algo com eles. Eles perderam a terra da promessa. Mas antes, eles perderam a promessa. 12 chefes de tribos, 12 homens, 12 sábios foram escolhidos para olhar a terra da promessa. Eles viram coisas boas, mas eles também viram gigantes. Eles ouviram coisas terríveis e eles voltaram. E uma parte deles, grande parte deles, exatamente 10, chegaram cheios de medo, cheios de incredulidade e contaminaram toda uma geração. Que vozes eles ouviram? Que anulou a voz da promessa de Deus. Nós precisamos ter cuidado com o que estamos ouvindo nos dias de hoje. Aí eu vou voltar para Juízes 1, 45 anos depois. Uma pessoa se levanta e Josué está morto. Josué morreu e agora há muita coisa para conquistar ainda na terra da promessa. Muitas batalhas, muitas guerras ainda estão à frente deles. E aí, queridos, um homem chamado Caleb se levanta e uma tribo se levanta para ouvir a voz de Deus. A tribo de Judá. Fala Judá. Judá se levanta e eles dizem: vamos consultar o Senhor. Vamos consultar a Deus. E Deus diz: Judá vai subir e eu vou entregar nas suas mãos todos os seus inimigos. Judá está indo lutar contra eu acredito que os piores daquela terra. A tribo de Judá está indo lutar contra os maiores inimigos naquele momento. E Judá toma uma decisão. Judá vai falar com a tribo de Ruben, Shema. Judá não podia ir sozinho. Sabe por quê? A tribo de Ruben é a única que, quando Moisés morre, Moisés não menciona a tribo de Ruben como possessão da terra. E aí o que acontece? A tribo de Judá absolve a tribo de Ruben, não, de Simeão. Aí a tribo de Simeão fica dentro do território da tribo de Judá. A tribo de Simeão é absolvida pela tribo de Judá. E Caleb vai conversar com o chefe deles e fala: sobe comigo. Nós vamos pelejar contra os cananeus. E nós vamos pegar a nossa possessão. E depois, quando vocês estiverem em guerra pela sua possessão, que é dentro da nossa, nós iremos com vocês. Queridos, que parceria é essa? Ao colocar Simeão dentro de Judá, Deus está nos ensinando que deseja continuar ouvindo a voz, que Ele quer que queiramos continuar ouvindo a sua voz e andemos na sua presença.
Simão, Simeão, ouvir. Judá, adoração. Louvor, presença. Da tribo de Judá veio Davi. Da tribo de Judá veio Machia. Da tribo de Judá veio o reino messiânico. Da tribo de Judá que absolveu ouvir. Ouvir a voz de Deus. Você sabe, eu estou aqui nesse altar. E os levitas estão aqui. E quando eu saio de casa, e durante todo o dia, antes do culto, eu estou orando. Senhor, que haja afinação entre a tua palavra e a adoração. Que haja sintonia para que a tua igreja ouça a tua voz desde o início até o final. Para que a tua voz e a tua presença siga com os teus filhos para toda a semana e em todos os dias eles ouçam a palavra que foi pregada e sejam vitoriosos em todas as suas batalhas. Quantos recebem? Ouvir, Simão, Shema e presença, Judá, adoração. Ambos caminhando juntos. É um relacionamento constante com Deus. Diga relacionamento constante com Deus. Diga adoração e ouvir. Diga adorar e ouvir. Praticar, obedecer a palavra de Deus para vencer as batalhas. Porque, queridos, o problema não é que Deus tenha deixado de falar. O problema é que outras vozes estão falando mais alto. As vozes da preocupação, as vozes da comparação, as vozes da distração, as vozes das perdas, as vozes da frustração. Todos aqueles homens que foram na terra da promessa, olhar, todos eles receberam a promessa. Todos eles ouviram a voz de Deus. Todos eles tinham o mesmo propósito. Mas o que eles viram, o que entrou por seus olhos e o que ouviram, anulou tudo o que receberam. Eu caminho com muito cuidado com o Senhor. Todos os dias, procuro um tempo de silêncio com Deus para ouvir a sua voz e compreender o que Ele tem para mim e para nós neste tempo. Mas não apenas ouvir. Você sabe que hoje muito crente ouve o dia todo. Internet, pastores, líderes, cursos, coaches, todo tipo de voz. Mas a grande maioria não obedece a Deus e não pratica nada. Porque ao mesmo tempo que ouve estas vozes, ouve outras vozes. E uma vai anulando a outra. E quando anula, quando é que anula? Quando é que eu perdi? Quando eu deixei de fazer o que Deus me mandou fazer. Quando eu parei de obedecer a Deus. Então eu parei de crer. Aí eu vou ficar rodando no deserto. Não existe conquista sem ouvir primeiro a voz de Deus. 45 anos depois, pastor Dani. 45 anos depois. Em 40 anos, toda aquela geração incrédula morreu. Morreu no deserto.
45 anos depois, nos deparamos com esse texto. O dia da vingança do nosso Deus. Une-se duas tribos poderosas para cumprir o propósito, para desmantelar os inimigos que afrontaram o povo de Deus, que contaminaram o povo de Deus. Sobe uma geração, dessa vez disposta a ir e a mudar o rumo da história. Subirá uma geração, a partir de hoje, disposta a mudar os rumos da história. Eles sobem. A primeira atitude não foi reunir soldados. A primeira atitude foi: vamos consultar ao Senhor. E Deus diz: vão, que hoje chegou o dia do acerto de contas. Essa geração vai acertar contas. Você sabe que muita coisa que nós não vencemos, nossos filhos vão vencer. Muita coisa que nós deixamos, a nova geração vai vencer, vai conquistar. E nós, agora, quando decidirmos, também vamos conquistar. Nós vamos sair de um estado de incredulidade, de mutilação, de paralisia, e nós vamos alcançar, porque Deus está disposto a expandir o território. Mas antes de expandir o território, Deus trata o nosso coração. Deus está tratando o nosso coração. 45 anos depois, sobe. E Judá fala: sobe comigo a minha possessão e nós vamos pelejar contra os cananeus. Você sabia que o cara que falou isso, o nome dele era Caleb? Você sabe quem era Caleb? Caleb era um queneu. É. A família de Caleb, os antepassados deles, eram cananeus. Mas ele entra em um processo de tanta devoção a Deus e ao povo de Deus, de tanta fé na promessa, que Deus pega o cara que não era para ser o cara que vai liderar a geração e que vai liderar a tribo que vai vencer os cananeus. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. Da tribo de Judá. O Senhor disse: sobe, pode subir, eu vou entregar os cananeus nas tuas mãos. Shimon, Simeão é absolvido pela tribo de Judá. Era necessário que isso ocorresse antes do acerto de contas. Por quê? Porque a tribo de Simeão carregava no seu DNA uma sede de justiça misturado com vingança. Quem lembra do episódio de Tamar, a filha de Jacó, a única filha de Jacó? Quantos lembram? Quantos lembram? A filha vai visitar a terra. E lá se enamora de um filho de um rei, que se enamora dela e que trata ela como as filhas da terra e causam mal a ela. Mesmo que aqueles homens todos, a partir do rei, tivessem decidido circuncidar-se. Quando os irmãos chegaram e souberam o que tinha acontecido com a sua irmã, eles decidiram vingar-se. Simeão e Levi, juntos, vão até aquela cidade e matam todos os homens. Simeão carregava essa sede de justiça e vingança,
precisava ser integrado, absolvido pela tribo de Judá, porque a vingança pertence a Deus. O dia da vingança do nosso Deus. Tinha que haver um controle sobre aquele DNA, tinha que haver um comando sobre aquele ouvido, sobre aquele ouvir. Você sabe que não há uma coisa que traga mais indignação do que você saber de algo pela boca de um terceiro, sim ou não? É verdade ou não é? Se você estiver vendo, você chega a uma conclusão. Mas se você ouvir, olha, aconteceu tal coisa assim, 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 assim. É diferente. Sobe um ódio, dependendo do que for, uma indignação e um sentimento de vingança. Tudo isso precisa estar debaixo da cobertura do leão da tribo de Judá, porque a vingança, o acerto de contas pertence a ele. Eles sobem e eles vão. E o primeiro rei que eles encontram pela frente é o rei Bezeque, chamado de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era um rei muito mau. Era terrível. Talvez os 12 espias tenham ouvido falar dele ou tenham visto o que ele fazia a muitos reis. Ele cortava os polegares de todos os reis que ele conquistava, de todas as cidades. Ele pegava o rei principal, os principais, e ele cortava o polegar, os polegares. Depois cortava o dedão dos pés. Assim, o rei ficava mutilado, nunca mais pegava a espada. Também não podia correr. E ele ia ser vassalo, mais que vassalo, era um escravo. E ele já tinha feito isso com mais de 70 reis. Todos comiam embaixo da mesa dele. Mutilação. Hoje haverá acerto de contas. Hoje Deus vai acertar contas com quem tem mutilado a sua igreja, com quem tem mutilado os seus príncipes, com quem tem mutilado as famílias. Hoje a mutilação não é física, a mutilação é emocional. Muita gente mutilada, muita gente com medo, muita gente atormentada, muita gente sem reação e muita gente sem ação nenhuma. Hoje haverá acerto de contas. Não sei como você chegou aqui, mas tem uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Tem distração por toda a terra para que você não perceba. Mas todas as vezes que ocorre alinhamento de planetas, e estes dias está acontecendo o alinhamento de planetas chamado de alinhamento do século. Isso quer dizer uma grande guerra no mundo espiritual. Hoje haverá acerto de contas. Estes dias haverá acerto de contas. E a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. O que tem te mutilado para você não prosperar, hoje vai cair por terra. O que tem te mutilado para tua família não alcançar o que você tem que alcançar, hoje cairá por terra. O que tem te mutilado para você não olhar a promessa e não seguir em frente, hoje será o acerto de contas. A tribo de Judá, junto com a tribo de Simeão, enfrentaram este rei, derrotaram ele, amarraram ele e fizeram com ele a mesma coisa que ele fazia com os reis. Cortaram seus dedos, os polegares e os dedões do pé. Diga justiça, acerto de contas. Levaram ele amarrado. E ele morreu em Jerusalém. Então eles marcharam. Tinha mais coisas. Diga, tinha mais acerto de contas. Essa geração agora não podia ser governada pelo medo, nem pela afronta. Ela não podia caminhar mutilada. Não podia caminhar marcada pela geração passada.
essa geração precisava enfrentar estes gigantes. Aquilo que muitas vezes você não enfrenta, teu neto vai ter que enfrentar, teus filhos vão ter que enfrentar. Se eles não enfrentarem, a outra geração vai ter que enfrentar. Do contrário, tudo ficará paralisado e mutilado. Olha só, Calebe o Quinizeu, ele vai entrar agora na terra dos cananeus e ele vai enfrentar os gigantes. Ele vai enfrentar Cesai, ele vai enfrentar Aimã, ele vai enfrentar Talmai. Quem eram? Os descendentes de Anak. Quando os espias chegaram, o que eles viram? Os descendentes de Anak. O que mudou, queridos? Diga nada. Diga, os gigantes estavam lá. Diga, os mesmos gigantes. Na mesma terra. Do mesmo jeito. O que é que mudou então? Diga, a geração mudou. Calebe estava na frente. A geração muda. Tudo muda, queridos. Quando a voz te governar, quando a voz do Senhor governar a tua vida, quando a voz do Senhor governar a tua mente, tudo muda. E aí haverá expansão de território. E eles vão, e eles vencem. Eles vencem os gigantes. Eles conquistam Jerusalém, porque ouviram a voz de Deus. Eu não sei o que tem falado ao teu coração. Agora há pouco eu sentava com uma jovem e ela me contava uma visão que ela teve comigo e com o apóstolo. Ela contava que ela viu que nós começávamos a andar. E muitas pessoas começavam a andar atrás de nós. E nós começávamos a trotar. E a multidão aumentava. E nós começávamos a correr. E a multidão aumentava. E de repente nós começávamos a voar. E a multidão era incontável. Quando você decide ouvir a voz de Deus. Quando você decide obedecer. Então você vence a mutilação. Então você vence os gigantes. Queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar por